Olá pessoal, meu nome é João Gabriel, sou professor de Direito Tributário aqui da FBUni e hoje eu estou aqui com vocês para a gente comentar a segunda fase da OAB, mais especificamente a prova de Direito Tributário, desse 39º Exame de Ordem. Então vou ler aqui com vocês o enunciado das questões e aí a gente vai comentar em cima desses enunciados qual é a resposta que deveria ter sido dada em cada uma dessas questões. Então, eu vou iniciar aqui com vocês lendo o enunciado da peça prático-profissional. A OAB esse ano exigiu uma ação anulatória, então vamos ver aqui como é que o enunciado se desenhou e o que é que a gente precisava saber para poder resolver essa peça, elaborar essa peça da maneira mais adequada. Então vamos lá. A questão diz assim: Pedro de Camões, residente e proprietário de imóvel no município Alfa, com marca judicial de vara única, foi surpreendido ao receber no dia 15 de abril de 2022, em sua residência, uma notificação com guia de recolhimento de contribuição de melhoria, lançada em seu nome como contribuinte. Então, atenção aqui ao primeiro ponto. A contribuição de melhoria, ou seja, o crédito tributário, ele foi lançado, o crédito já está constituído em nome do contribuinte. Então vamos lá, por que foi lançado? Por ele ser proprietário de tal imóvel no valor de R$ 15.000, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal. Tal valor deveria ser pago em até 3 parcelas iguais mensais, sendo que a primeira, ou cota única, venceria em 15 dias, 30 de 4 de 2022. O referido tributo foi instituído pela Lei Municipal 12345 de 2022, foi publicada em 10 de janeiro de 2022. Já atenção aqui também para mais um ponto que vai ser importante lá na frente. A data da publicação da lei que instituiu essa contribuição de melhoria, 10 de janeiro de 2022. Ao examinar os termos da lei e do edital prévio a que se referia a contribuição de melhoria, Pedro verificou, vamos lá, quais foram os pontos aqui que mereceram destaque. Primeiro, o tributo havia sido instituído pouco mais de 90 dias antes de receber a notificação de pagamento pela guia de recolhimento, referente à obra realizada no ano anterior. 2. O imóvel de sua propriedade se encontrava no bairro Beta, diverso e bastante distante do bairro Gama, local da realização da obra pública de iluminação, arborização e recuperação do Parque Municipal da Liberdade, objeto da exação custeada pelos cofres da municipalidade. 3. O valor cobrado de R$ 15.000 representava mais de 10 vezes a valorização do seu imóvel no último ano, e que a pequena valorização do seu imóvel no ano transcorrido seria mera decorrência do mercado imobiliário naquela cidade, e não decorrência da obra pública. 4. O somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relacionados no edital ultrapassava o valor total de custo da obra em 50%. Então, Pedro de Camões, então, o contrata como advogado ou advogada para defender seus interesses de não ter que pagar tal tributo, registrando que está em vias de efetivar a venda do seu imóvel, aqui mais uma observação importante, tá? E que por isso deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraçados, e que será necessário contratar um perito imobiliário. Outra informação importante que o enunciado dá: será necessário contratar um perito para emitir laudo pericial a fim de demonstrar que a pequena valorização do imóvel em nada tem a ver com a obra pública realizada. Então, diante dos fatos expostos, redige a medida judicial cabível para que seu cliente não tenha que pagar tal tributo, com atenção às solicitações por ele feitas quando lhe contratou. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vou passar aqui para um outro arquivo que eu preparei para vocês, tá? Com algumas anotações aqui importantes. Em relação à peça processual, eu queria primeiro começar, antes da gente enfrentar os aspectos do enunciado, eu queria destacar para vocês algumas observações importantes. Eu costumo dizer, pessoal, para os meus alunos, que quem escolhe direito tributário na segunda fase da OAB, ele tem no máximo 3 riscos de confundir uma peça ou outra. Tá? E esses riscos são bem pequenos. Por quê? Quais são as possibilidades de você confundir, ficar na dúvida? Será que eu escolho uma peça ou outra peça? Só teria 3 possibilidades aqui em direito tributário, que seria o quê? Poderia haver dúvida entre ação anulatória ou mandado de segurança. Dependendo da questão, você poderia ficar na dúvida se você iria opor embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ou então
na questão dos recursos, ficar em dúvida aí entre apelação e agravo. São essas as únicas 3 dúvidas possíveis dentro do processo tributário. Tá? Mas essas dúvidas são fáceis de você afastá-las. Então vamos lá, no caso aqui da questão. Por que que a peça é uma ação anulatória e não um mandato de segurança? O que é que tem no enunciado que dá para você pensar e afastar o mandato de segurança e optar seguramente pela ação anulatória? Primeira dica que a questão dá, o crédito está constituído, tá, pessoal? O crédito já foi lançado, a contribuição de melhoria, ela já foi cobrada, já está sendo cobrada pelo município. Então, nesse caso, é necessário desconstituir. O pedido vai ser para o desfazimento desse lançamento tributário, para a desconstituição desse lançamento tributário, para a anulação. Por isso o nome é ação anulatória. Você pretende anular aquele lançamento tributário, desconstituir aquele crédito tributário. E por que não pode ser mandado de segurança, pessoal? Alguns elementos no enunciado nos deixam seguros de que não pode ser mandado de segurança. Primeiro aspecto que está aí muito claro, o enunciado diz que é preciso prova pericial. Tá? Mandado de segurança não comporta dilação probatória, certo? Ação anulatória tem ampla dilação probatória. Então, se você vai precisar produzir provas, não pode ser mandado de segurança, certo? Outros aspectos também a gente poderia levar em consideração, questão de prazo, o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias, o prazo decadencial de 120 dias, a ação anulatória não tem esse tipo de prazo, né? Normalmente, alguns enunciados da OAB, eles também pegam na questão da condenação em honorários, certo? A ação anulatória, ela comporta pedido de condenação da parte vencida nos honorários sucumbenciais, né, nas custas processuais e honorários sucumbenciais. Mandado de segurança não cabe condenação em honorários. Então, essas pistas a questão costuma dar. E aí você, captando bem essas informações, você já descarta mandado de segurança e vai direto na ação anulatória. Tá? Aqui só complementando, tem dúvidas se há embargos à execução ou exceção de pré-executividade? Como é que se afasta isso? A exceção de pré-executividade também não comporta dilação probatória. São matérias que podem ser conhecidas de ofício. Né? O embargo à execução, por exemplo, exige a garantia do juízo. Então, essas informações estarão presentes no enunciado para você distinguir uma ou outra ação. Apelação ao agravo. A apelação, você sabe que é o recurso que tem cabimento contra sentença, contra decisão definitiva tomada pelo juiz de primeiro grau. Agravo não. Agravo tem espaço quando é uma decisão interlocutória, uma decisão intermediária, ainda não definitiva. Então, essas pistas sempre virão na questão. Então, voltando aqui para a nossa questão, está claro aí que o enunciado quer que você peça a produção de prova pericial. Então, já não pode ser mandado de segurança, porque mandado de segurança não comporta dilação probatória. Então, a ação tem que ser ação anulatória. E aí vamos para os requisitos da peça. Tá? Primeiro eu vou destacar aqui os aspectos processuais, depois a gente vai para as teses jurídicas que foram exploradas aí. Então, em relação aos requisitos da peça, pessoal, sempre tomem cuidado com o endereçamento, né? Então aí a questão diz que é a vara única do município, então tem que ser endereçada para essa vara única, né? O autor é o que é mencionado na questão, né? Pedro de Camões, se eu não me engano, a questão falava isso. O réu, o município, já que se trata aí de um tributo que foi instituído pela municipalidade. É sempre interessante, pessoal, sempre digo para meus alunos também, abram os tópicos preliminares, tá? Então é interessante abrir um tópico para falar do cabimento, tá? Para poder você demonstrar que aquela ação ou aquele recurso é cabível para aquela situação. Então, no caso aqui, abra um tópico para falar do cabimento da ação anulatória, tá? Cite o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, né? A prova é pesquisada, então você tem acesso a esse artigo. Então diga que no caso aí cabe a ação anulatória. Algumas ações, elas têm prazo também, por exemplo, ação de restituição de indébito, o prazo é de 5 anos, né? Ação anulatória de decisão administrativa que denegou restituição, o prazo é de 2 anos. Os recursos têm prazo também, apelação, 15 dias. Então, em alguns casos, não é o caso da questão aqui, mas em alguns casos é interessante também abrir o tópico da tempestividade, tá? Para mostrar que aquele recurso está sendo interposto dentro do prazo ou que aquela ação também está sendo interposta dentro do prazo. Então, em relação a esses requisitos aí, é interessante observar
essas anotações, tá? E aí vamos para as teses, tá? As teses que foram exploradas na questão, na peça, né? Uma peça relativamente simples, né, pessoal, ação anulatória, e o assunto tratado, o assunto de mérito também simples, né? Contribuição de melhoria é um tributo que não tem tanta complexidade, e aqui no caso da questão, ela explorou, eu diria assim, de forma bem objetiva, 4 teses aí, tá? Primeiro, é perceptível aí pelo enunciado que não houve respeito ao princípio da anterioridade do exercício, né? A lei foi publicada aí em janeiro de 2022, né, como diz o enunciado da questão, e pouco mais de 90 dias depois já foi exigido o tributo, tá? O princípio da anterioridade nonagesimal foi respeitado, ok, mas o princípio da anterioridade do exercício não. E aí vamos lembrar, a contribuição de melhoria é tributo que está sujeito às 2 anterioridades. Ela não é exceção a nenhum, artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Não há exceção para a contribuição de melhoria, então ela segue a regra geral, ela respeita as 2 anterioridades, seja a do exercício, seja a nonagesimal. Como é que eu vou saber? Eu vou saber que a anterioridade que deve ser respeitada é a que for mais favorável ao contribuinte no caso concreto. No caso concreto aqui da questão, a anterioridade mais favorável é a do exercício. Esse tributo só poderia ser cobrado a partir de janeiro de 2023 e não logo após 90 dias da publicação da lei, certo? Então, o primeiro princípio violado aí que você precisava ter mencionado na peça foi exatamente a afronta ao princípio da anterioridade do exercício, artigo 150 da Constituição Federal, né? 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Outro aspecto importante que você precisava destacar na peça em relação à contribuição de melhoria, pessoal, a gente já discute muito isso em sala de aula, o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária. A valorização que o imóvel particular experimentou em decorrência da obra pública que foi realizada. Tá? Então, essa é a situação que ativa a regra matriz de incidência desse imposto. Tá? Então, se não houve valorização do imóvel em decorrência da obra pública, não houve fato gerador da contribuição de melhoria e o tributo não pode ser cobrado, pessoal. Isso está muito claro no artigo 81 do CTN, certo? Então, sempre é bom reforçar isso. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária. Tá? É isso que importa. Outros 2 aspectos importantes que precisavam ser mencionados aí também. Tá? A contribuição de melhoria, segundo o CTN, ela precisa respeitar 2 limites. Tá? O limite que a gente chama de limite individual e o limite total. Que limites são esses? O limite individual é exatamente o montante de valorização que o imóvel experimentou em decorrência da obra pública. Então, por exemplo, se o imóvel antes da obra valia R$100 mil e após a obra esse imóvel foi valorizado em R$50 mil, passou a valer R$150 mil e essa valorização se deu em razão da obra pública, então no caso aqui o máximo que o ente federativo vai poder cobrar de contribuição de melhoria é R$50 mil. É o limite da valorização imobiliária. Tá? Então, se o imóvel valia 100, passou a valer 150, o máximo de contribuição de melhoria que vai poder ser cobrado ali é 50. Tá? É o limite da valorização individual. E além desse, e esse limite na questão, no enunciado da questão, está claro que ele não foi respeitado. Né? O enunciado mostra aí que foi cobrado um valor de R$15 mil, né? Que é muito acima da valorização imobiliária que aquele imóvel experimentou naquele ano. Tá? Então, aí uma ilegalidade. E o outro limite é o limite do valor da obra. Tá? Então, somadas as contribuições de melhoria de cada contribuinte, então, o proprietário do imóvel A, o proprietário do imóvel B, do imóvel C, do imóvel D, do imóvel E, quando junta a todas as contribuições cobradas de todos os proprietários de imóveis que foram valorizados pela obra pública, juntando tudo, o somatório disso não pode superar o valor da obra. E o enunciado da questão diz que o valor arrecadado superou em 50% o valor total da obra. Tá? Então, outra ilegalidade que deve ser apontada. Então, as teses jurídicas foram essas 4. Violação ao princípio da anterioridade do exercício, tá? O fato gerador da contribuição de melhoria não aconteceu, artigo 81 do CTN, e os limites individual e total, também mencionados na parte final
do artigo 81 do CTN também não foram observados. E um outro aspecto que vocês também não podem esquecer, pessoal, de mencionar. No finalzinho aí, a questão, o enunciado deixa claro que o autor ele tem urgência em conseguir certidões de regularidade fiscal, porque ele quer vender o imóvel. Então, pessoal, é importante abrir um tópico para tratar da tutela de urgência, né? O pedido de tutela antecipada. O pedido, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, certo? Então, é fundamental nesse tópico você falar daqueles requisitos, né, da tutela de urgência, aqueles requisitos gerais, né, periculo in mora, fumaça do bom direito, né, mostrar a plausibilidade do direito alegado, mostrar que se houver demora, o autor da ação pode sair prejudicado porque vai perder as possibilidades de venda desse imóvel. Então, é fundamental abrir um tópico para justificar a concessão da tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário para que o contribuinte possa emitir a certidão de regularidade fiscal, uma certidão positiva com efeito negativo, mas enfim, uma certidão que vá dar a ele o direito de transferir aquele bem imóvel, tá? E nos últimos pontos aí da peça, em relação aos pedidos, sempre lembrar daqueles pedidos clássicos, né? A citação do réu para querendo apresentar a sua devida contestação, tá? Lembrar de fazer no pedido, né, o pedido de concessão da tutela de urgência e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fazer o pedido principal da ação, que é exatamente a desconstituição do crédito tributário, tá? Por conta da inconstitucionalidade dessa contribuição de melhoria, inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição de melhoria. Lembrar de pedir a produção de provas, né? A ação anulatória comporta dilação probatória, então no pedido você tem que dizer quais são as provas que você pretende produzir. O enunciado já diz que vai ser necessário prova pericial, então coloque especialmente produção de prova pericial para demonstrar que não houve a valorização em decorrência da obra pública. Pedir sempre a condenação do réu, né, nos custos e honorários sucumbenciais. E também lembrar da audiência de conciliação, né, pedir a dispensa ou pedir a realização da audiência de conciliação. E o fechamento da peça, né, atribuir valor da causa, colocar a data, local, advogado e a inscrição na OAB. Tá? Então essas normas de fechamento da peça são importantes. Ok, pessoal. Então esses eram os principais aspectos de forma bem resumida aqui que você precisaria mencionar na peça. Vamos passar para as questões, tá? Vocês vão ver que as questões foram bem também sucintas. Eu quero destacar aqui com vocês essas questões. Ó. Vou voltar aqui para a prova, tá? Para a nossa prova lá dos enunciados, e passar aqui para o enunciado da primeira questão, que trata do seguinte. Eu vou ler aqui com vocês o que é que diz o enunciado da primeira questão. A Sociedade Empresária Metalúrgica 123 Limitada, em regular funcionamento, possuía débitos não prescritos de imposto sobre produtos industrializados para com a União, tendo a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressado com ação de execução fiscal para cobrá-los em abril de 22. A sociedade e seu sócio, João, foram ambos citados para pagar a dívida em 5 dias, com juros, multa de mora e encargos indicados na CDA, ou garantia a execução. A sociedade e João permaneceram inertes, em razão disso o juiz determinou, via cisbajude, melhor dizendo, a penhora online de saldo em contas, tanto em nome da sociedade como também contas pessoais de João, tendo obtido sucesso em penhorar valores tanto das contas da sociedade como das contas pessoais do sócio administrador. Tanto a sociedade empresária como o sócio administrador foram intimados da penhora no mesmo dia. João ficou indignado de ter seus bens pessoais penhorados por inadimplemento tributário, uma vez que na condição de sócio administrador nunca atuara de forma irregular, nunca infringira a lei nem contrato social da sociedade empresária. Por isso você é procurado ou procurada como advogada, para apresentar a defesa da sociedade e do sócio administrador em embargos à execução fiscal no prazo de 30 dias. Então, diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Aí o item A pergunta assim: a partir de quando se deve contar, no caso concreto, o prazo para a oferta dos embargos à execução fiscal? E o item B pergunta: o sócio administrador João deve responder com seus bens pessoais pelo mero inadimplemento do tributo devido pela sociedade empresária? E aí eu volto aqui para o arquivo das anotações, tá?
para destacar o seguinte com vocês em relação a essa primeira questão. Pessoal, em relação ao item A, acho que não dava para você perder 1 minuto de tempo nessa resposta, porque é praticamente uma questão objetiva, né? O prazo aí é de 30 dias contados da intimação da penhora. Onde é que tem isso? De forma muito clara no artigo 16, inciso 3, da Lei de Execuções Fiscais, na Lei 6.830. Tá? Então, de forma muito objetiva, essa era a resposta do item A. Em relação ao item B, pessoal, a gente precisa lembrar do que diz o artigo 135, inciso 3 do CTN, né, quando fala da responsabilidade de terceiros e especificamente da responsabilidade dos sócios. Vale destacar, pessoal, que essa responsabilidade pessoal do sócio de uma pessoa jurídica, ela só se dá quando esse sócio age com excesso de poder ou infração deliberada à lei, pessoal. Não é qualquer inadimplência, não é qualquer irregularidade no pagamento do tributo por parte da sociedade, né, da pessoa jurídica, que vai ativar a responsabilidade pessoal do sócio, não, tá? E aí era importante você trazer para a questão a súmula 430 do STJ, né, uma súmula bem conhecida, que fala que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só responsabilidade solidária do sócio gerente. Tá? Então, o João foi indevidamente responsabilizado nesse caso aí. Tá? Então, citar o artigo 135, inciso 3, né, do CTN, falar desses requisitos que autorizam a responsabilidade pessoal do sócio e mostrar que eles não estavam presentes na questão e citar também a súmula 430 do STJ. Tá certo? Vamos voltar lá para as nossas questões, para a segunda questão. Vamos pegar aqui o enunciado da segunda questão. Ele diz aqui o seguinte, ó. A sociedade empresária Tudo Verde Limitada, sediada no município Alfa, foi contratada pela instituição financeira Money Limitada, sediada no município Beta, para prestar serviços de jardinagem nas áreas livres de sua sede. Após emitir fatura de cobrança no valor de R$50 mil pelos serviços prestados, foi surpreendida por parte da instituição financeira Money Limitada com o pagamento deduzido de 5% a título de ISS, devido ao município Beta. Justificou a sociedade empresária Money Limitada que, por força de uma lei ordinária 1234, editada pelo município Beta, o tomador do serviço, no caso aí a Money, né, deverá reter e recolher o ISS devido em determinados serviços executados em seu território, a título de responsável tributário, né, na condição de responsável tributário, quando o prestador for sediado em outro município. Então, sobre a hipótese, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Item A, qual é a pergunta? A qual dos municípios o ISS de jardinagem é devido? Ao município Alfa, onde é sediada a prestadora do serviço, ou ao município Beta, local em que o serviço foi efetivamente executado? E o B está perguntando assim, nesse caso, poderia a lei ordinária 1234 do município Beta estabelecer responsabilidade tributária do ISS, atribuindo ao tomador do serviço lá sediado a obrigação de reter e recolher o imposto devido? Vamos lá, voltar aqui para o arquivo das anotações, para a gente destacar aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, pessoal, vocês sabem que a lei que rege o ISS, né, as normas gerais em relação ao ISS, elas estão previstas na Lei Complementar 116, tá? E o artigo 3º da Lei Complementar 116, ele traz essa regra de competência. Qual é o município competente? O caput do artigo 3º diz que a regra é o município do estabelecimento prestador. É o município onde está situado o estabelecimento do prestador de serviço. Essa é a regra. Por essa regra, na questão, seria o município alfa. Acontece o seguinte, pessoal. Esse mesmo artigo 3º, ele coloca nos seus incisos as exceções, né? As situações excepcionais em que o tributo vai ser devido no local da efetiva prestação de serviço, e não onde o prestador tem a sua sede, onde ele está situado. E aí, exatamente no inciso 5, aliás, desculpa, no inciso 8 desse artigo 3º, ele trata a questão do serviço de jardinagem, dizendo que nesses serviços o tributo é devido no local onde o serviço está sendo executado. Então, no município onde o serviço está sendo efetivamente prestado. Então, no caso aqui, está correto o município Beta em exigir o ISS. O ISS, sim, é devido, nesse caso específico da questão, é devido no local da execução do serviço, tá? Então, fundamento legal, artigo 3º, inciso 8
da Lei Complementar 116. E para responder o item B, a mesma lei complementar, agora no artigo 6º, ela é bem clara também, pessoal. Mais uma questão aí, que é praticamente uma questão objetiva dentro de uma prova subjetiva. Porque aqui bastaria você mencionar claramente o teor do artigo 6º da Lei Complementar 116, né, que diz que os municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. Tá? Então, no caso, o tomador de serviço ele não é o contribuinte, mas ele tem uma certa vinculação, ele tem uma proximidade com o fato gerador, então não há nenhum problema. Na lei, e aí foi feito por lei, está correto, a lei atribui a esse terceiro a condição de responsável tributário. Tá? E sem contar que esse artigo 6º da Lei Complementar 116, na verdade é basicamente uma reprodução, ou é inspirado no artigo 128 do CTN, que trata dessa figura do responsável tributário, da possibilidade do terceiro responder pelo pagamento do tributo, né, na qualidade de responsável tributário. Tá certo? Então, de forma muito tranquila, a Lei Complementar 116 é que deveria ser consultada para responder esses dois itens da segunda questão. Vamos voltar lá, para a gente enfrentar o enunciado da terceira questão aqui dessa prova de direito tributário. Tá? A terceira questão, pessoal, o enunciado diz assim, ó, a Administração Tributária Federal lavrou auto de infração em face da indústria Friozão Limitada por ter recolhido o IPI a menor no ano de 2020, sob o fundamento de que a sociedade empresária teria classificado seus produtos como geladeiras, que possuíam uma alíquota de 5%, quando deveria tê-los classificado como adegas refrigeradas de vinhos, que possuíam uma alíquota de 45%, embora tenham fabricação e sistema de refrigeração similares. Aplicou também uma multa de 100% por entender ter havido dolo e prestação de declaração falsa sobre o produto para redução do imposto. A sociedade empresária impugnou administrativamente o auto de infração, mas lhe foi exigido um depósito do montante integral cobrado para admissão e análise da defesa. Diante disso, a sociedade resolveu ajuizar uma ação anulatória para contestar tal lançamento tributário. Aí vem as perguntas. Item A. É válida a exigência de depósito do montante cobrado para apreciação da impugnação na esfera administrativa? E B. Com o ajuizamento da ação anulatória, quais os efeitos sobre o processo administrativo? Então aí vamos lá, vou voltar aqui para as nossas anotações para comentar com vocês o seguinte. Em relação a esse item A, pessoal, de novo, parece mais uma questão objetiva dentro de uma subjetiva, né? Porque a resposta, bastava você mencionar a súmula vinculante 21, né? Que ela é bem direta em relação a isso. É inconstitucional exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, né, pessoal? Súmula do Supremo, súmula vinculante, ou seja, uma decisão que já foi reiterada. E é óbvio, né, pessoal, uma decorrência lógica do princípio da ampla defesa e do contraditório, né, o devido processo legal. Então, se você precisar realizar o depósito do montante integral para poder ter sua defesa analisada, é claro que isso vai tolher o seu direito de defesa, né? Então, súmula vinculante 21 está bem clara nesse sentido. Essa é uma exigência inconstitucional. Tá? Agora, em relação ao item B, pessoal, vale ressaltar, primeiro, o parágrafo único do artigo 38 da LEF, né? A gente já falou desse artigo 38, né, da Lei de Execuções Fiscais, que é o que fala, né, que aduz sobre a ação anulatória, tá? Que a gente falou lá na peça. Mas o parágrafo único desse artigo 38, ele diz o seguinte: a propositura pelo contribuinte da ação prevista nesse artigo, que é a ação anulatória, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Tá? E isso aí, pessoal, também na doutrina, se você for ver a doutrina de direito tributário, de processo tributário, se fala muito no princípio da utilidade. O processo administrativo ele é regido, dentre outros princípios, pelo princípio da utilidade. Ou seja, o processo administrativo precisa ser útil, né? Ele precisa chegar a um resultado que vai gerar alguma utilidade para as partes ali envolvidas. Ora, se você já ajuizou uma ação anulatória, você já provocou o Poder Judiciário, e a gente sabe que a palavra do Poder Judiciário é a última palavra, né? A característica da definitividade só se dá mesmo no Poder Judiciário.
Então, se você já acionou o Poder Judiciário, o processo administrativo ele perde a utilidade. A decisão que for tomada ali não vai adiantar de nada, porque sempre vai prevalecer a decisão no processo judicial. Tá? Então, nesse caso aí, o processo do recurso administrativo, ele deve ser arquivado, tá certo? Então, artigo 38, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais. E se você quiser se justificar também, comentando um pouco sobre o princípio da utilidade no processo administrativo, eu acho que era válido aí para a sua resposta, tá bom? Vamos lá para a última questão. Vamos voltar aqui para a nossa prova. A última questão, questão 4, o enunciado diz o seguinte: a sociedade empresária Faz Tudo Limitada, localizada no estado Ômega, sempre cumpriu regularmente com suas obrigações tributárias. Entretanto, entre os meses de janeiro e junho de 2023, apesar de ter mensalmente encaminhado eletronicamente para a Fazenda Estadual a sua escrituração fiscal digital do ICMS, tudo de acordo com o Sistema Público de Escrituração Digital, por um lapso do seu setor financeiro, as guias de recolhimento desse imposto foram emitidas e pagas com valores bastante inferiores ao efetivamente declarado. Em agosto do mesmo ano, ao requerer uma certidão fiscal, foi-lhe fornecida uma certidão positiva de débito. Seu departamento jurídico recorreu administrativamente daquele ato, sob a alegação de não ter ainda sido notificada para pagamento da diferença do tributo recolhido a menor, e requereu que, ao menos naquele momento, lhe fosse fornecida uma certidão positiva com efeito de negativa, até que fosse quitada a dívida tributária. Então, diante desse cenário, responda aos itens a seguir. O item A pergunta assim: está correto o argumento da necessidade de notificação fiscal pela administração tributária estadual para fins de constituição do crédito tributário relativo à diferença recolhida a menor? E B, nessa circunstância, tem direito a empresa a obter uma certidão positiva com efeito de negativa, tal como requereu em seu recurso administrativo? E aí eu vou voltar aqui para as nossas anotações para comentar com vocês o seguinte, pessoal. Primeiro, para resolver, assim, para responder de forma bem objetiva esses dois itens, bastava você lembrar de duas súmulas também bem importantes do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, tá? No item A, vale lembrar da súmula 436 do STJ. A súmula 436 é aquela que fala que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, pessoal, vale lembrar aqui que o CTN ele traz para a gente três tipos de lançamento, três modalidades de lançamento, né? O lançamento de ofício, que a própria administração realiza todos os atos preparatórios, ela já tem as informações de fato, as informações de direito, calcula o tributo, faz o lançamento, notifica o contribuinte para o devido pagamento. Tem o lançamento por declaração, que é um misto, né? O contribuinte apresenta ao fisco as informações de fato, o fisco aplica a legislação, emite a guia para pagamento do tributo, e tem o tributo sujeito a lançamento por homologação, em que todos os procedimentos praticamente são feitos pelo próprio contribuinte, né? O ICMS, por exemplo, é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Está lá mencionada essa modalidade no artigo 150 do CTN. Então, nesse caso aqui, o contribuinte precisa informar o fisco que realizou o fato gerador do tributo, né? Calcular o tributo, ou seja, identificar qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, fazer toda a apuração e pagar antecipadamente a qualquer análise por parte da administração tributária. Então, esse é o papel, esse é um ônus que compete ao contribuinte. Então, se ele calcula, apresenta ao fisco essa declaração, informando que o valor que ele mesmo deve é X e não paga esse valor, o fisco não precisa fazer mais nenhum procedimento de lançamento. O lançamento já foi feito, digamos assim, né? O crédito já foi apurado, já foi constituído pelo próprio contribuinte, certo? Então não há necessidade de notificação de lançamento, não há necessidade do fisco formalizar nenhum tipo de lançamento dessa diferença, tá? Então a súmula 436 do STJ é bem clara nesse sentido. Esse também é um entendimento já reiterado no Superior Tribunal de Justiça, né? Então culminou com essa súmula 436, tá? Em relação ao item B, pessoal, outra súmula importante aqui, né? A 436 e a 446 do mesmo tribunal do STJ, que fala que declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativo. É claro, né, pessoal?
A certidão negativa, ela só é expedida quando não há nenhum crédito lançado em desfavor do contribuinte ou não há nenhum crédito que esteja com a exigibilidade ativa, né, ou que esteja vencido. E a certidão positiva com efeito de negativa, ela normalmente sai quando o crédito já está constituído, mas ainda não está vencido, ou então quando o crédito está com a exigibilidade suspensa, né, em razão de algumas daquelas hipóteses do artigo 151 do CTN, ou então que já está em fase de execução, mas foi feita uma penhora, por exemplo, o juiz já está garantido, aí sai certidão positiva com efeito de negativo. Agora, quando o crédito está lançado, já foi constituído, está com a exigibilidade ativa, ou seja, não tem nada suspendendo aquela cobrança. Então não tem por que sair certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativo. A certidão que sai é a certidão positiva, simplesmente. E essa certidão impede uma série de atividades por parte dos contribuintes em geral. Tá? Então, esse item B exigiu conhecimento da súmula 446 do STJ e também seria bom vocês mencionarem os artigos 205 e 206 do CTN que tratam exatamente das certidões de regularidade fiscal. Né? O 215 fala das certidões negativas, o 206 fala quais são as hipóteses em que a certidão correta será a certidão positiva com efeito de negativo. Em nenhuma das duas situações se enquadra no caso prático trazido pela questão número 4 aí da OAB, tá certo? Então, pessoal, eram esses os meus comentários. Tentei ser o mais breve possível, né? Mas é porque é muito assunto, muita coisa interessante. Mas uma prova bem elaborada, acho que tocando em pontos, né, que a gente sempre vem debatendo em sala de aula. Então, eu espero que vocês tenham tido sucesso nessa prova. Um forte abraço a todos e sucesso nos próximos desafios profissionais. Um abraço, até a próxima.